Olá! No programa Autorretrato de hoje eu recebo um paulistano de 33 anos, advogado formado pela Universidade Mackenzie com especialização em Direito Administrativo e MBA em Gestão Pública, ambos pela Fundação Getúlio Vargas. Foi consultor multidisciplinar da área de desenvolvimento de projetos e soluções em parcerias público-privadas. Atuou como gestor público em diversas repartições. Eleito deputado estadual no último pleito com 27.150 votos. Eu recebo aqui no estúdio o deputado eleito Ricardo Melão. Ricardo, seja bem-vindo à TV Alesp, já perguntando como começou a política na sua vida, já que você tem o DNA da política no seu sangue. Com certeza. Primeiro, obrigado, Guga, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, começou desde cedo, né? Eu já tive um exemplo em casa, meu pai, João Melão Neto, jornalista, que se aventurou pela carreira política, então exerceu alguns cargos durante a vida dele. E desde pequeno eu sempre acompanhei isso muito de perto. E dos meus irmãos, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Eu sou o filho do meio, mas talvez o filho mais identificado com meu pai e com as coisas dele. Eu sempre fui muito próximo dele. A gente sempre conversou muito, temos uma relação muito boa nesse sentido. E quando você vai acompanhando desde pequeno isso, acaba te influenciando nos ambientes onde você passa. Então na escola, os próprios professores começam a conversar com você para falar de política. Seus colegas começam a te ver como uma referência para esclarecer dúvidas em relação à política. E você vai desenvolvendo esse perfil, vai ficando uma coisa meio que surgindo, vai sendo construído em você até que uma hora você incorpora, né? E quando você era criança, você participava das campanhas do seu pai? Você tinha essa participação? Ah, eu gostava bastante. Eu lembro, ele foi deputado federal na década de 90. E 90 eu era muito pequeno ainda. Eu lembro vagamente do comitê e tal. Mas eu lembro que os colegas, os amigos pediam muita régua, caneta, aqueles brindes que podia na época de campanha. Então eu ia direto no comitê, eu lembro bastante, em 94, quando ele se reelegeu deputado federal, eu lembro de ir no comitê, de fazer perguntas. Eu até encontrei, há um tempo atrás, a pessoa que coordenou a campanha dele, ele lembrava, falou, olha, desde pequeno eu lembro, você queria saber de tudo, para que servia cada área, cada pessoa, qual que era a função na campanha, já era uma curiosidade minha, então se tornou uma coisa muito familiar. Quer dizer, você com um pouco mais de 10, 12 anos já acompanhava... Já acompanhava tudo isso e gostava muito, vou te dizer que eu sempre gostei. E foi meio que natural esse caminho. E claro, por ser, né, na escola, entre os seus amigos, entre as pessoas que você convive, se acabar por estar mais próximo do meio, sendo uma referência, desenvolveu em mim também uma inquietação muito grande, né, de tentar entender por que as coisas não funcionavam. É isso que eu ia te perguntar. Começou já na escola, querendo ser representante de classe, por aí vai. Fui eleito representante de classe na quinta série, sexta série, sétima série, depois do colegial também. Qual é o nome do colégio? Do colégio Porto Seguro, aqui em São Paulo, Legal. lá no Morumbi. Legal. Colégio Visconde de Porto Seguro. Legal, já foi representante da classe. Já fui representante de classe, participava de eleição, sempre. Tinha alguma eleição ali. Eu sempre gostava de participar, me colocar à disposição, falava bastante. As próprias apresentações de trabalho em grupo, quando tinha, a minha função sempre, Melão, você fala. Já era o porta-voz Já tinha um pouco essa função. Então, isso foi sendo um caminho natural para mim e lógico que desenvolvido, né? Eu sempre, uma coisa que na minha casa, não só o meu pai, como principalmente a minha mãe, que nem gosta tanto de política, também participa, é indignada, reclama, mas ela, sinceramente, ela disse para mim, eu não gostaria que você seguisse essa carreira. Depois que ela começou a perceber o quanto eu gostava disso, ela apoiou. Ela falou, olha, eu nunca gostei do seu pai ser político, nunca acompanhei tanto ele, não queria essa vida para você. Por quê? Porque política é uma carreira, não é uma profissão. Política é uma atividade que você exerce num determinado momento da vida, mas é importante você ter a tua profissão, tua formação, teu ofício. No caso, eu me formei em Direito, meu pai era jornalista. E sempre me trouxe essa consciência, então eu sabia que precisava me preparar, sabia que tinha que me formar, ter uma profissão, ter uma certa... um trabalho mesmo de vida e esse desejo muito grande de, num determinado momento, poder me dedicar à questão pública, mas desde quando eu estivesse preparado para isso.
Mas na faculdade, você já teve aquela centro estudantil, etc. Então, você teve essa participação? Sim, eu fiz a Universidade Presbiteriana Mackenzie, fui candidato também a representante de classe, me elegi e pensei até em participar de grêmios estudantis, mas na época até tentei entrar numa chapa, não me identifiquei muito com ela e durante a faculdade já tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de São Paulo. Comecei ali. Nós vamos entrar nisso. Vai entrar que você ali, né? Falou Então que é importante. Não vou dar spoiler. A qualificação, então. né? E dentro da qualificação, no final da universidade, você teve a oportunidade de ingressar na prefeitura, na subprefeitura da Casa Verde, na época. Isso, um pouco antes até. Um pouco antes. Fui supervisor de esportes e lazer. Sei. O que era muito interessante nisso? Era poder conviver com uma realidade que eu não convivi. Eu, graças a Deus, tive boas condições, estudei em escolas particulares, morei em regiões boas, tive acesso a coisas muito boas. Não tive uma vida ostentosa, mas tive uma vida muito boa. E muitas vezes, na própria cidade de São Paulo, né, a gente convive com vários mundos que a gente desconhece. Dependendo da região onde você está, você não frequenta outros. São vários mundos, São né, vários da mundos, capital. né? No caso, morava no Morumbi, né? A gente acaba frequentando o que se chama de centro expandido, né? Sim, aquela área entre sim. marginais, a área do rodízio. Tua vida acaba acontecendo ali, Exato. teus amigos estão por ali, os seus trabalhos acabam estando Exato. ali. Você dificilmente vai para os extremos da Zona Leste ou da Zona Norte, da Zona Sul. Na subprefeitura da Casa Verde, eu enxerguei uma oportunidade de conviver com realidades que eu não tinha vivido. Sim. Porque a supervisão de esportes e lazer, né? Você lida com campeonatos de várzea e você descobre um mundo inteiro ali, né? E o quanto o esporte é uma coisa bem legal. Eu fui perceber isso na prática, quanto o esporte era importante para as pessoas, na formação das pessoas, né? Você vê áreas muito precárias, você tem poucas opções de lazer, né? E quando você tem poucas opções de lazer, você gera um risco muito grande do jovem, por exemplo, cair no mundo das drogas, cair no mundo do crime. Sim. Né? Ou alcoolismo mesmo, um problema muito sério, né? Você tem um bar de opção de lazer. E eu vi o quanto o esporte nesse sentido era libertador. E o quanto ele era atrativo para os jovens, né? Ele é bastante atrativo. Vi projetos maravilhosos. Eu lembro de um projeto que eu conheci de basquete de rua ali, fantástico. Você via as crianças que participavam, crianças excepcionais, super bem educadas, respeitosas. O esporte ele tem essa questão de desenvolver a disciplina, o senso de equipe, né? O respeito às pessoas, o entender que cada um tem uma participação importante, cada um fazer a sua parte, né? E contribuir com o outro. Sim. Então, ali eu fui vendo, né, o que a gente fazia na supervisão de esportes e lazer. Você lidava com os jogos da cidade, que a prefeitura promove. Sim. Eu organizava ali na região da Casa Verde. Então você tinha times de futebol de salão, times de futebol de campo, de handball, de basquete e diversos outros Você lidava esportes. com uma diversidade muito grande, né? Total. De classes, etc. Total. A gente ia lá para os extremos, ali mais para cima, na Cachoeirinha ali, né? Você tem áreas muito precárias, né? Eu gostava de visitar. E as próprias pessoas da comunidade me mostravam a importância do esporte, né? E isso você tinha 22, 23 anos de idade, mais ou menos. Exatamente. Né? E era legal, você via, né? E você via o respeito que eles tinham, né? Você lembra até de uma comunidade que eu vi ali bastante apertada, né? Você vê pessoas vivendo em condições muito precárias, muito espremidas, só que você tinha um campo de terra e não se invadia esse campo de terra. Tá. O respeito que eles falam, aqui no campo ninguém mexe. O campo era sagrado, o futebol ali era sagrado para eles. Então, eu vi que aquilo era um meio interessante para desenvolver, né, no próprio desenvolvimento do indivíduo nessas comunidades. Porque existe um respeito, existe uma atração muito grande das pessoas pelo esporte. Então, essa experiência foi extraordinária para mim. Você chegou direto no campo mesmo, né? No Você campo. pôde sentir a necessidade da população, né? Total, e mostrava os campinhos, as quadrinhas, sim. A gente ia lá, via como podia ajudar, como desenvolver uma política pública para isso. Você tinha um outro programa interessante que eram as ruas de lazer, né? Que algumas ruas ali você fechava nos fins de semana, tinha alguns equipamentos esportivos e se tornava uma área de lazer para a comunidade, né? Que às vezes, muitas vezes você não tem uma quadrinha, um campinho, as crianças não têm onde brincar, e aí você tinha essa política, se fechava a rua e ali se tornava um espaço de lazer para
criança jogar queimada, futebol, o que quer que seja ali. Então foi bem interessante. Exato, e você entrou na gestão a partir de uma outra subprefeitura, não foi isso? Suas primeiras experiências com gestão. Aí depois eu fui para fazer um bom trabalho lá, fui convidado para ir para a subprefeitura de Parelheiros. Né? Inicialmente eu peguei um período de chefe de gabinete de transição e fui para a coordenadoria de administração e finanças. Ali já foi uma outra visão, uma área mais fechada, mais técnica, né? Sim. Lidava com orçamento, lidava com todo o administrativo, né? Era gestão de pessoas, gestão de suprimentos, então todas as compras que eram feitas, né? Para a subprefeitura e gestão de recursos humanos e finanças, né? Todo o orçamento, os pagamentos, liquidações, empenhos. Então foi me dar uma outra visão. Eu pude ver um pouco. E Parelheiros também é uma área extremamente interessante, né? Carente. É o menor IDH da cidade de São Paulo, ou seja, a área mais vulnerável da cidade de São Paulo. E ali você tem uma realidade muito específica, né? Porque é uma área, ela é praticamente toda uma área de proteção ambiental. Exato, né? exato. Você tem as áreas de proteção permanente, mas então ali tem várias limitações. E você tem muitas casas construídas de forma irregular, isso com um processo que vinha lá final da década de 80. Então ali você lidava com essa realidade, pessoas que vinham muitas vezes de fora, né, de outros estados, sem tal oportunidade aqui, não encontravam vaga ali, se incentivava que se ocupasse aquela área. Então houve uma devastação muito grande, mas você tem ali hoje, bem ou mal, 200 mil pessoas vivendo ali, Sim. em condições muito precárias, com falta de serviço público. Né? E você vê ali a origem de uma cidade. Você vê uma cidade surgindo ali. Entendo. Existia muita demanda ali de asfaltamento de rua, porque você tinha ainda muitas ruas de terra, né? As pessoas reclamando, eu não consigo chegar em casa, quando chove o carro não passa, encalha, eu não subo, tem uma ladeirinha ali. Então convivia muitas áreas, né, de comunidades junto com áreas ambientais, você tinha ali colônias, também coisas interessantíssimas, colônia alemã, colônia japonesa, sítios, fazendas, então... Tem áreas que se cobra o imposto rural ainda, Exato, né? Tem uma área que você só chega de balsa, se eu não me engano. Tem né? também, Exato. Tem índios, lá tem uma comunidade indígena. Então lá é uma coisa que muita gente nem imagina que existe em São Paulo. Então ali foi um outro convívio. Eu pude conhecer tudo isso e ter esse aprendizado mais técnico, né? Em termos orçamentários, é a menor subprefeitura da cidade de São Paulo. Na minha época o orçamento era cerca de 21 milhões. Que para a nossa realidade é bastante, mas entre as subprefeituras era o menor orçamento. Então você conseguia entender bastante, né? E quando você está na área financeira, e eu gosto muito dessa questão orçamentária, né? Inclusive aqui quero ter uma atuação bastante efetiva nesse sentido, porque ali está tudo. Está o resumo de tudo, está o raio-x de tudo, está no orçamento. Está no orçamento. Ali a prefeitura arrecada tanto, você tem tanto de verba e você tem tudo isso para fazer. Você sempre vai ter muito mais demanda do que capacidade de fazer. E aí é a hora de escolher as prioridades. O que vai ser feito, o que é urgente, o que é obrigatório, Então você vai desenvolvendo essa consciência. Né? E é legal, hoje eu acho que as pessoas acabam, infelizmente, sabendo muito pouco disso. É muito complexo o orçamento público, você entender, né, todos os termos, como ele funciona, os dados. E é muito interessante, até por uma questão de transparência, facilitar isso, para aumentar a participação. A partir do momento que as pessoas entenderem o orçamento, eu acho que o debate político ele vai enriquecer muito, porque você vai começar a discutir o que é possível e o que não é possível, o que dá para fazer, o que não dá, o que vamos fazer agora, o que tem que ser prioridade, o que não é, o que é essencial, o que não é, e aí as coisas começam a funcionar melhor. Enquanto a discussão ficar abstrata, subjetiva, e ficar sempre aquela consciência do dá para fazer tudo, falta boa vontade... que às vezes as pessoas não entendem o que é uma verba carimbada, às vezes não entendem porque vai construir a quadra naquele bairro, porque é o recurso de um ministério, etc. Pô, mas eu preciso de posto de saúde. Exato. E isso é difícil da pessoa entender, né? O orçamento e as variações. Né? É difícil, você ter, infelizmente, poucos dados. Isso é uma realidade que a gente vê, a impressão que dá é que tem dado de tudo, informação, não tem, muitas vezes esses dados são esparsos, muitas vezes não estão organizados, muitas vezes nunca foram extraídos. E quando você tem dados
informação muito bem colocada, específica, fica mais fácil a discussão. Você tem mais transparência, né? Você falou, por que vai construir aqui isso e não um posto de saúde? Você analisa, você fala, realmente nessa região, né, nós analisamos aqui, falta um posto de saúde, o nível ideal em termos de saúde é ter um posto de saúde para cada X de habitantes, aqui a gente tem tanto e não temos esse posto. Mas aí deputado tal mandou a emenda para aquela quadra de futebol e aí não consegue mudar. Exato, né? e isso é ruim, né? Exato. Isso acaba sendo muito ruim porque muitas vezes você acaba destinando coisas porque dá uma visibilidade boa, né? Claro, você fazer um campinho de futebol tem uma visibilidade maravilhosa. Tem uma importância também, lógico que tem. Tem uma importância, né, do trabalho, da questão do lazer, mas é que às vezes se você não tem um posto de saúde, primeiro, né, vamos partir do que é mais urgente. É o posto de saúde ou a quadra? Não estou condenando um nem outro, mas estou dizendo que a gente tem que trazer prioridades, tem que ter prioridades. E isso, né, para poder priorizar é preciso informação, para você tomar a melhor decisão. Então muitas vezes tem lugar que não tem necessidade de ter um equipamento, mas se constrói. Porque dá visibilidade, tem um retorno grande eleitoral e acaba sendo um dinheiro desperdiçado que muitas vezes poderia estar sendo aplicada numa área mais necessária, onde aquele dinheiro faria diferença em algo mais essencial. Né? Exato. Então, por isso que é importante dados, análise, comparações. Pegando o gancho nisso, a sua experiência na Secretaria de Gestão, que também muitas coisas você conseguiu evoluir até na questão também das leis, né? Sim, revogar as leis. Sim. Isso veio depois, né? Aí minha vida seguiu só continuando ali, já que você está vindo numa linha cronológica. Claro, né? Depois eu saí da prefeitura, fui trabalhar. Aliás, foi até um momento da minha vida que eu estava um pouco afastado de política, um pouco desencantado. Até pensei se valia a pena seguir esse desejo, que era um sonho desde criança ou não. Eu fui trabalhar numa consultoria, nunca fiquei muito distante da área pública, fui trabalhar numa consultoria que lidava, né, com projetos de parcerias público-privadas, estudos econômicos, e ali foi dando uma outra visão técnica importante, conheci muita gente bacana, muita gente tecnicamente competente, que desenvolve projetos, desenvolve trabalho, grandes economistas. Foi uma outra faceta da minha vida interessante. Fiquei lá uns 2 anos e meio, quase 3 anos, e aí me despertou de novo essa vontade da política quando surgiu o Partido Novo. Né? Eu acompanhava sempre a política, nunca fiquei completamente distante, mas já mais por gostar, né? Não já com aquele desejo de vou entrar, tal. Meu pai já não era mais político, né, nesse período. Mas o sangue corre, né? O sangue corre. Tem uma hora que... E meu pai sempre foi liberal das ideias, né, no campo do liberalismo econômico. E sempre pregou isso, era do antigo PL, e essa é uma ideologia que eu sempre acreditei, segui. Tive um grande professor em casa, né, que entendia bastante disso. Né, e teve uma atuação como jornalista bastante voltada para explicar o liberalismo. Sem dúvida alguma. Numa época era pouco discutido. Hoje está mais na moda, né? Exato. Podemos dizer que está mais na moda, mas na época dele não. Então era uma das poucas pessoas que falavam disso na imprensa. E o Novo, quando surgiu, uma coisa que me despertou muito interesse foi o fato de se assumir de fato liberal. O partido, nós somos liberais. E ponto. Nós acreditamos nisso e naquilo. Pronto, acreditamos no Estado focado naquilo que é essencial, eficiente, e para isso temos que enxugar uma série de coisas. E não só a questão ideológica, mas como o Novo também apresentou uma nova forma de se fazer política. Partido completamente diferente. Por quê? Porque faz processo seletivo, porque já abria desde o início mão do fundo partidário, que é uma discussão ampla que tem, né? E o partido acredita que não deve existir o fundo partidário, os partidos devem se manter pelos seus filiados. E o Novo, desde o começo, foi dando esse exemplo. Você separar também, uma coisa que eu acho muito importante, quem está exercendo um cargo político, como eu, por exemplo, sou deputado, e quem é dirigente do partido, né? Eu acho que isso facilita muito a governança do partido, porque permite que o partido seja sempre uma instituição isenta, até para te fiscalizar, né? Para ver, claro, ajuda, mas fiscaliza também a tua atuação, para ver se você está cumprindo aquilo que o partido defende no seu estatuto. Exato. Então, dessa experiência, eu vi que o partido conseguiu o registro, final de 2015, já acompanhava o Novo como movimento, e o Novo vem desde 2011 como movimento. Quando eu ouvi falar do Novo, achei muito interessante, acompanhava,
tive conversas com o João Amoedo, né, agora conhecido nacionalmente, foi candidato a presidente. Ele que foi a pessoa que iniciou tudo, né, que reuniu os fundadores do projeto. Ele foi a grande faísca desse fogo laranja, né? Aí você falou, agora eu vou ser candidato a vereador. Olha, quando saiu o registro, foi do final de 2015, novembro. Eu ainda estava na consultoria. Aí eu olhei, eu falei, me acendeu, eu falei, olha... Chegou a hora. Não só voltar para a política, como sair candidato. Pensei, olha, eu acho que é a hora, porque pela primeira vez eu me senti à vontade num partido até para perder. Pela primeira vez eu falei, olha, aqui se eu perder tá tudo bem, porque eu sinto que a partir do momento que você faz um processo seletivo, a partir do momento que o partido tem uma linha muito clara e preserva, e faz questão de ter uma governança que preserve isso, tanto faz quem você eleger, você sabe que é uma pessoa que vai seguir aquilo que você pensa. Estava preparado, falou agora é o porque momento. Ela foi selecionada. Então eu falei, é um momento, eu acho que vale a pena perder, porque se tornou uma causa. Eu falei, olha, é uma causa de transformação. Há uma necessidade, né? A gente vê até pela renovação de hoje que teve, já era uma necessidade desde lá, antes do impeachment, né? Você vê em 2013, quando iniciaram aquelas manifestações, eu estava lá, naquela primeira grande manifestação, que foi uma coisa espontânea, né? Participei também, né? Eu falei, nunca fiquei muito afastado. Tá desgostoso e refletindo se devia estar dentro mesmo diretamente, mas sempre procurei preservar essa vontade de atuar de alguma forma, ou de fora ou de dentro. Então eu decidi ser candidato a vereador. Tinha um processo seletivo, eu não conhecia as outras pessoas do partido, conheci o Amoedo, porque tinha encontrado num evento ou outro, e até conversando com ele, me explicou como é que era o processo seletivo, uma coisa extremamente interessante, você vê que não é apadrinhamento, né? Ele foi muito claro comigo, olha, o processo ele vai ter uma prova escrita, vai ter uma prova assim, olha, se você é liberal na prova escrita você vai passar, porque é para saber justamente se a pessoa está de acordo com as ideias do partido, se entende aquilo. Tem lá algumas questões sobre o estatuto, né? A pessoa tem que entender, o novo tem algumas vedações, por exemplo, uma das vedações é, eu como deputado, eu não posso me candidatar a mais de uma reeleição. Hoje como deputado estadual, então eu vou exercer esse mandato, se eu quiser, né, fizer um bom trabalho, eu posso uma reeleição, mas depois ou vou para um outro cargo, deputado federal, ou saio da política, volto, toca a tua vida privada, para que outras pessoas possam sempre entrar. Sim, né? Tem a renovação. Tem a renovação de fato. Isso é uma coisa que o partido defende. E ele foi, então tinham questões do estatuto, depois ia ter uma entrevista para entender como é que era a tua vida, o que você pretendia, como é que você planejava tocar a sua campanha, quais eram as suas bandeiras, né? Justamente para entender quem é você. E a partir daí foi indo, né? E aí eu fui candidato a vereador, tive 12.664 votos aqui em São Paulo. Nós elegemos a Janaína Lima, é uma grande vereadora, muito nos orgulha, né? Fiquei muito orgulhoso de ter colaborado em poder colocar ela lá. E foi uma experiência muito boa, foi feliz, fiquei muito satisfeito com o resultado. E a partir daí comecei a ter mais participação, ajudando a divulgar o partido em outras cidades, né? Começaram a surgir núcleos, né? Pessoas de outras cidades interessadas em trazer o partido, de levar a ideia do partido, né? De fazer apresentações. E como a gente tinha a questão da experiência eleitoral, tudo, você acabava sendo muito convidado para contar, né? Como é que é ser um candidato do Novo, quais são os desafios, é possível, dá para entrar. Então isso, continuei e depois disso veio naturalmente candidato a deputado estadual. Mas aí, desculpa, voltando à tua pergunta anterior para não fugir, que era a Secretaria de Gestão. Foi logo que eu perdi a eleição para vereador. Uma das pautas que eu tinha como candidato a vereador era a revogação de leis, né? A gente confunde muito produtividade parlamentar, legislativa, com a questão de quantos projetos de lei o seu parlamentar apresentou, né? E a gente esquece muitas vezes que a gente vive num país que é um excesso de leis, né? O Brasil talvez seja o único país onde existe aquela expressão lei que não pegou, né? Como é que uma lei pode não pegar? Uma lei é para ser cumprida. É para ser cumprida. Não, a lei não pegou. Isso é um absurdo. Mas isso é resultado, isso é consequência do quê? Isso é consequência de excesso normativo. São muitas e muitas leis. A pessoa não pode, obviamente, alegar o desconhecimento, né,
alegar que não cumpriu a lei por desconhecimento. Então, e é muito difícil acompanhar, né? Hoje o cidadão, ele acaba sendo muitas vezes refém do Estado por desconhecer as leis, toda hora vai surgir, né? Isso é muito visto quem quer empreender, por exemplo, vê o excesso de leis, burocracia, tanto na área tributária e diversas outras coisas para você poder abrir o seu estabelecimento, e o sujeito está sempre com algo irregular, ele está sempre irregular de alguma forma, então é uma pessoa que teme o Estado, né? Você não tem um Estado que está lá para contribuir, você não tem um Estado parceiro, né? Você tem um Estado que está lá para te punir. A pessoa fica sempre nessa situação de submissão, de medo, refém, e não consegue desenvolver a atividade dela de forma segura, tranquila, você não tem segurança jurídica. Então uma das pautas que eu tinha era justamente, vamos revogar leis, eu quero ver, né, dentro de todas as leis municipais, né, quais são aquelas extremamente antiquadas que esqueceram de revogar, porque você tem, né? Você tem muita lei aí que é da idade das pedras, né? Claro que eu estou exagerando, mas você tem leis muito antigas que não foram revogadas. E aí, quando surge uma questão, muitas vezes tiram essa lei, né, da cartola, olha, não, peraí, para tudo, porque tem uma lei de 1935 que diz isso aqui. Impede que isso aconteça. Tá vigente? Foi revogada? Tá vigente, não foi revogada. Então, vamos ter que cumprir. Agora, deputado, o nosso tempo é curto. Desculpe. E aí na Secretaria de Gestão foi isso. Eu fui chamado lá para fazer um trabalho de desburocratização normativa. Ou seja, os normativos internos da prefeitura, as portarias, fazer um trabalho de enxugar lá dentro. Eu tive a oportunidade de fazer isso. Agora que eu digo, o nosso tempo é curto, claro, infelizmente, mas eu quero que você deixe uma mensagem para o telespectador da TV Alesp dizendo como vai ser o seu mandato e quais as principais bandeiras. Olha, bom, né, como eu coloquei aqui, eu vim de um movimento de renovação através do Partido Novo, e um partido que tem ideias muito claras, muito transparentes, que são ideias liberais econômicas, né? O que significa isso, né? A gente acredita não no fim do Estado, mas num Estado focado naquilo que é essencial, né? Um Estado que pare de desperdiçar o seu recurso, um Estado que pare de te cobrar tanto para fazer aquilo que ele deve fazer, né? E um Estado que pese menos na sua vida, que interfira menos na tua vida e te permita poder trabalhar mais, gerar renda, gerar prosperidade, criar sua família como você entende ser melhor. O que significa isso? Um Estado focado naquilo que é essencial. Então, o que é essencial, do meu ponto de vista? Saúde, educação, segurança pública, sobretudo, né? Claro que tem algumas outras áreas que acabam complementando essas atividades, mas o essencial é isso. Então, a minha atuação, eu acho que se esquece muito que um dos trabalhos de um deputado estadual, no caso, é também fiscalizar a atuação do Poder Executivo, como ele executa o seu orçamento. Então, eu quero usar toda essa experiência técnica, acadêmica que eu tive, primeiro, para fazer uma fiscalização decente e precisa do poder público. Descobrir aonde ele está desperdiçando recursos. Nós fizemos isso. Tivemos a oportunidade de enxugar bastante na minha experiência na Secretaria de Gestão na Prefeitura de São Paulo, que foi mencionada aqui, e quero atuar como deputado para fiscalizar contratos, contas públicas, detectar desperdícios, detectar ineficiências e fazer com que essas áreas essenciais onde o Estado atua, ele seja mais eficiente, consiga fazer as coisas com mais qualidade e cada vez mais permitindo que você possa viver com recursos, criar sua família sem interferência. Você ter a liberdade para buscar a sua própria felicidade, sem ter um Estado que pese tanto em cima de você. Deputado Ricardo Melão, não vão faltar oportunidades para debater o seu mandato aqui na TV Alesp, mas eu quero agradecer a sua presença nesse primeiro autorretrato. Guga, eu que te agradeço imensamente, foi um prazer. Tá certo. O programa Autorretrato de hoje recebeu Ricardo Melão, deputado estadual eleito pelo Partido Novo nas últimas eleições, com 27.150 votos. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.